Momentos de Bizila, as suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Fala, minha gente, estamos aqui de volta com mais um Momentos de Bizila naquela nova editoria. Eu tava lá. São aqueles vídeos que a gente vai gravar para mostrar para vocês que, sabe esse rolê de cultura pop, de entretenimento, cinema, séries, quadrinhos, música? Pois é, tanto eu quanto a Gabi, a gente já tá capinando esse lote há muito tempo. Uma das histórias que eu quero contar para vocês é sobre. Bom, vocês já viram a thumb do vídeo, não vou enganar ninguém, não é? É sobre O Irmão do Jorel, esta série animada brasileira que é um orgulho nacional para todos nós. Pois é, eu tava lá no começo. Tava assim, calma, peraí. Eu não ajudei a criar o Irmão do Jorel, nem tampouco, sei lá, sou um dos dubladores secretos, você nunca descobriu isso. Não, 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 peraí. A história é outra. O ano era 2009, portanto, 17 anos atrás. Eu tinha exatos 30 anos de idade. Não vá você ser mal educado e fazer as contas para saber quantos anos eu tenho agora, hein? Por favor, seja educado. Enfim, o evento era nada mais nada menos que a 10ª edição do Fórum Brasil, Mercado Internacional de Televisão, que é o mais importante encontro de negócios em programação de TV da América Latina. O que eu estava fazendo lá? Bom, aí eu tenho que fazer um parênteses. Durante quase 5 anos, eu fui assessor de imprensa dos canais da Turner Broadcasting. O que é a Turner? A Turner é uma empresa que está debaixo do grupo Warner, tá? E era uma empresa que cuidava de uma série de marcas, a maior parte delas relacionadas a canais de TV por assinatura. Lembra? TV por assinatura? Antes do streaming, a gente assinava a tal da TV a cabo. Lembra? Pois é, isso aconteceu. Enfim, isso não foi um delírio coletivo, aconteceu de verdade. E digo mais, os canais de TV por assinatura, perdão, ainda existem, tá? Eles ainda estão aí. Enfim, mas isso é conversa para um outro dia no nosso podcast com o amigo Renan Martins Frade, tá? Bom, o fato é que eu era assessor de imprensa dos canais da Turner. Então, quando a gente está falando da Turner, eu estou falando, por exemplo, da TNT, canal de filmes e séries. Eu estou falando do TCM, que é o canal de filmes clássicos. Eu estou falando, na época, hoje a CNN tem uma CNN Brasil, mas existia a CNN International, né? Então eu cuidava da CNN. Eu já contei um pouco essa história aqui, enfim, mas vou dar um pouco mais de detalhes para quem pegou o bonde andando, né? É, tinha o Cartoon Network, que obviamente é esta marca que a gente sabe, né, hoje é muito mais uma marca ligada a desenhos animados que a gente assiste na HBO, enfim. É, e o Cartoon Network, sendo um dos meus clientes, era um canal que vivia em busca. Eu vivi, acho que a segunda fase de efervescência criativa do Cartoon Network. Né? A gente sabe aquela primeira fase de desenhos originais, eu assisti enquanto espectador. Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango, enfim, todos esses, né, Johnny Bravo, eu acompanhei enquanto espectador. A segunda fase dessa efervescência criativa de produções originais, né, porque eles compravam muita coisa pronta, mas eles tinham as produções originais deles. A segunda fase, na verdade, é uma fase que eu, trabalhando com eles, trabalhando para eles, né, eu acompanhei bem de perto. Então, a gente está falando aí de As Aventuras de Flapjack, a gente está falando de Chowder, a gente está falando de uma série de outros desenhos tão loucos quanto. Mas o Cartoon Network ele queria também investir em animação nacional, tá? Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que diabos faz um assessor de imprensa? Eu explico. Eu, assessor de imprensa, era a pessoa que conectava os canais com os jornalistas. Ou seja, eu fazia o meio de campo com os jornalistas. Eu
chegava para os jornalistas com uma pauta incrível, dizendo: putz, o Cartoon Network vai lançar um desenho XYZ, a gente tem uma entrevista, por exemplo, para você com o criador desse desenho, você topa? E aí, obviamente, eu intermediava isso. Claro que não é tão fácil assim, porque eu construía a pauta para convencer esse jornalista de que essa pauta era importante, relevante, né? Uma pauta que é basicamente um tema, um assunto para o cara desenvolver a matéria dele, enfim. Bom, explicado isso, estava eu lá para o que o Cartoon Network, neste evento, né, que eu falei, o Fórum Brasil, eu estava lá porque o Cartoon Network estava fazendo um pitch. O que é um pitch, basicamente? Tá? Eu estava lá, inclusive, para receber jornalistas que quisessem acompanhar esse pitch também. O que é um diabo de um pitch? Tá? Não tem nada a ver com The Pitch, a série, ganhador de muitos Emmys, nem com o Brad Pitt. Enfim, não, nada a ver. Um pitch, P-I-T-C-H, pitch. Olha eu aqui ensinando inglês para vocês, hein? É basicamente o cara chegar lá e vender o projeto dele num espaço curto de tempo. Naquele espaço curto, ele tem que vender. O Cartoon Network, a empresa que vai comprar aquele projeto, que vai investir naquele projeto, tinha que acreditar nele em minutos, assim. O cara não tinha nem meia hora, acho que, se não me engano, era uma coisa de 10, 15 minutos para apresentar o projeto. A partir dali, eles receberiam, o vencedor desse pitch, né, receberia um prêmio de R$ 20.000 para desenvolver um piloto. Apenas tão somente um episódio piloto. E aí, uma vez desenvolvido esse episódio piloto, aí sim o Cartoon Network analisaria para entender se faz sentido ou não transformar aquele episódio piloto numa série mesmo. Legal. O júri, além das pessoas do Cartoon Network, né, era formado por nomes como a Beth Carmona, que é da mídia ativa, e o Sérgio Saleitão, que era da Rio Filme, né, na época. Enfim, que é um órgão governamental ligado ao investimento na indústria audiovisual. Naquela tarde, estavam concorrendo quatro outras animações. Estavam concorrendo uma animação chamada Sideshow Gang, que era da Sumatra Visual Effects, uma chamada X-Heart, super bonitinha, da Martinelli Filmes, uma chamada Gemini 8 ou Gemini 8, enfim, que era da TV Pinguim. TV Pinguim, caso você não esteja ligando o nome à pessoa, TV Pinguim é a produtora responsável pelo Peixonauta. E, se não me engano, esse Gemini 8 também acabou sendo produzido em algum momento, não pelo Cartoon Network, né? E também estava concorrendo a uma mistura de animação e live action chamada It Happens to Everybody, da Bat Produções. Legal. Todos eles foram lá e fizeram as suas apresentações de uma maneira linda, absolutamente pirotécnica. Ou seja, chegavam lá já com alguns minutinhos de animação produzida, uns segundos, na verdade, alguns segundos, minutinhos seria caro pra cacete. Alguns segundos de animação produzida já, enfim, e com uma puta apresentação corporativa, um PowerPoint, né, mostrando o desenvolvimento dos personagens, storyboard dos personagens meio finalizado, aquela história toda, apresentação profissa mesmo. Eis que me chega, todos eles fizeram essas apresentações lindas, maravilhosas, não sei o que, e no final chega um fulano chamado Juliano Henrico. O Juliano Henrico foi com a cara e com a coragem, sozinho, tá? Ele colocou lá as coisas dele para apresentar, e sozinho ele mostrou alguns desenhos, ainda não finalizados, umas coisas meio rascunhadas e tal, não sei o que, do que seria o irmão do Jorel. O irmão do Jorel, caso você não saiba, o irmão do Jorel é o Juliano Henrico. O Juliano Henrico é o irmão do Jorel, tem um irmão chamado Jorel, inclusive. Ele diz, óbvio, que muito da série é inspirado em fotos da família dele, em alguns fatos também, né? Mas ele não costuma dizer que é uma série autobiográfica. Mas é um pouco, a gente sabe disso. O fato é que ele começou a apresentar, e o jeito que ele foi apresentar, ele estava até meio tímido no começo, depois ele foi largando a timidez de lado e foi
se, acostumando ao palco e ali ele dominou o palco, com uma apresentação absolutamente simples. Gente, temos que lembrar, nós estamos falando de 2009, ou seja, não tinha os caras da TV Quase eram amigos dele, é óbvio, mas eles não estavam lá com ele, né, ou seja, a TV Quase nem era a TV Quase. Gente, o Choque de Cultura, como a gente conhece, Fenômeno, aquela história toda, enfim, só foi surgir 5 anos depois, em 2016. Não tinha a parceria dele com a Copa Studio ainda, que é o estúdio de animação que faz o Irmão do Joel, né. E eu estava falando da TV Quase, óbvio, por quê? E caso você não saiba, Daniel Furlan, Leandro Ramos, o Raul Schecker, o Caíto Maia, enfim, eles todos são amigos, fazem parte da TV Quase e ajudam com os roteiros do Irmão do Jorel. Alguns até dublam personagens do Irmão do Jorel. Então, assim, eles estão. Tá tudo interligado ali, né? Mas não tinha nada disso, cara. Não tinha nada disso. O próprio Juliano Henrico, caso você não se lembre, ele trabalhou na MTV depois. Na finaleira ali da MTV. Fazia lá o último programa do mundo, junto com o Daniel Forlan, inclusive e tal. Que era uma loucura, né? Mas o Juliano Henrique só foi trabalhar na MTV em 2013. De novo, nós estamos falando de 2009. O Juliano Henrique que chegou ali, portanto, era apenas tão somente o Juliano Henrique com uma ideia na cabeça. E um monte de desenhos rabiscados ali. Conforme ele foi apresentando aquilo, todo mundo, inclusive as pessoas que estavam não tinha uma plateia, né? Enfim, mas tinham jornalistas convidados e tal, né? Umas autoridades, todo mundo rolou de rir. E ali ficou muito claro, e depois todos fizeram essas apresentações, aí o júri se reuniu para tomar uma decisão de quem seria o vencedor. Mas já estava claro. Estava claro, nenhuma outra apresentação teve o tipo de reação que o Irmão do Jorel teve. Porque o Irmão do Jorel tem um tipo de humor caótico e anárquico que é a cara do Cartoon Network. A cara. Ele sabia disso. E as pessoas que estavam ali, a representante do Cartoon Network que estava ali sentada no júri sabia disso. Ela soube de imediato. Antes de eu continuar contando a história, não se esqueça, óbvio, dá like aqui no vídeo, comenta, de repente deixa umas perguntas aí, se eu puder responder, enfim, né? Estamos aí para isso. Se você não é seguido, não segue o canal, que absurdo! Faz favor, clica aí para seguir o canal, para ajudar a gente a continuar crescendo, né? Pô, aqui tem um monte de conteúdo legal pra caramba, não sei o quê. E óbvio, clica no sininho para você não perder nenhuma atualização. Beleza? Vamos voltar aqui à história do Irmão de Jorel. Enfim, o fato é que o Irmão de Jorel venceu. Vocês, obviamente, já sabiam disso, né? É, a conversa que teve ali foi muito legal, que, por exemplo, a vovó Gigi, que é a outra avó, né, que não é a vovó Juju do abacate, a outra que fica com o pirulito na boca, originalmente, nos rascunhos do Juliano Henrique, ela tinha um cigarro na boca. E aí, obviamente, as pessoas do Cartoon Network falam pra ele, ó, vai ter que trabalhar isso, que ela não vai poder ter um cigarro. Né? O próprio Juliano Henrique, depois, em entrevista, eu entrevistei ele pro Judão, aí ele mesmo disse que achou até mais legal que fosse um pirulito, porque fica uma coisa ainda mais nonsense, né? Mas enfim, no fim, o Irmão de Jorel venceu. Demorou 5 anos até a série estrear. Ou seja, legal, ganhou dinheiro, fez o piloto convenceu, vamos fazer uma primeira temporada, vamos, vai e volta, mexe aqui, mexe ali. Ganhou. O fato é que ganhou. Mas demorou para acontecer, porque esta indústria, diferente do que muita gente acha, essa é uma indústria na qual as coisas acontecem com alguma morosidade. Não é tão rápido assim, né? O fato é que virou história. E hoje, Irmão de Jorel é o que é. Irmão de Jorel já está na verdade, está na quinta temporada, né? A sexta temporada foi oficialmente confirmada, mas ela segue ainda sem uma data de estreia anunciada. A quinta temporada, que inclusive marca ali a entrada do Jorel na pré-adolescência, né?
Ela já está disponível no HBO Max, ou se você é dessas pessoas que assinam também os serviços to go, enfim, de canais de TV por assinatura, ou antigos canais de TV por assinatura, enfim, tá lá também no serviço do Cartoon Network. Você pode assistir. Virou uma febre, virou um fenômeno. O que não falta hoje é bordão do irmão do Jorel por aí, né? Ou seja, a história do abacate da vovó Ju, enfim, de verdade, o que o Juliano Henrico e sua turma fizeram, né? Porque no fim das contas foi um trabalho a muitíssimas mãos, né? Não só dele. O que eles fizeram foi criar meio que um fenômenozinho da cultura pop aí. Muito legal, muito legal. Eh, e a gente, tem que entender e respeitar isso, porque no fim o Irmão Jorel virou um treco tão grande, tão importante, tão relevante. Imagina, foi estrear em outros países da América Latina, ou seja, claro, tem muita coisa que é Brasil ali, é óbvio, muita coisa, muito, muito Brasil ali, muitas referências brasileiras, é óbvio, mas tem muitas referências que são universais também, que outros países latinos pegariam de imediato, ou seja, se identificariam de imediato. É, e a gente tem que respeitar, cara. Por quê? Porque é um desenho que ganhou o espaço que ganhou entre tantas e tantas e tantas e tantas produções na mesma pegada. Só que gringas. E a gente sabe como é, né, essa síndrome de vira-lata dos brasileiros e mesmo dos grandes executivos engravatados, ainda que sejam brasileiros, né? Mas não, assim, o Cartoon confiou, investiu tudo pensando no quão apaixonada foi a apresentação que aquele moleque fez, apenas tão somente com alguns rabiscos apresentados para um bando de jurados. Imagina, um lugar super chique e tal, e tava ele lá de calça jeans, tinha acabado de vir do Espírito Santo, inclusive, né? É, bicho, que, que dia memorável, assim, foi muito legal. É muito legal carregar essa lembrança comigo, assim, de que hoje eu vejo aquilo na televisão e eu vi o criador tentando convencer o Cartoon Network e conseguindo, né, a transformar aquilo em realidade, assim. E hoje, eu enxergo, eu coloco pau a pau, lado a lado, por exemplo, o Irmão de Jorel e o Estranho Mundo de Gumball, por exemplo. Porra, em pé de igualdade, sabe? É, enfim, essa aí é mais uma das histórias, essa é um pouco mais curta, enfim, mas uma das histórias do Eu Tava Lá. Respeita a gente também, eu e a Gabi, a gente tava lá, ó, acompanhando a cultura pop virar realidade, a cultura pop acontecer de verdade. Tava ali capinando esse lote. É isso. Tudo bem, então você faça o favor de se inscrever no canal. Se você não é, se esse vídeo furou a bolha, chegou em você, está assistindo legal, valeu, dá like, ou dá dislike se não gostou, paciência, não posso te obrigar a gostar, né? Mas, pô, deixa aqui também os seus comentários. Gostou ou não gostou? Gosta do Irmão de Jorel? Não gosta do Irmão de Jorel? Enfim, qual é o seu personagem favorito no Irmão de Jorel? É, se você é uma das pessoas da equipe do Irmão de Jorel, dá um joinha aí, dá um salve para nós. Pô, legal, valeu. Se você é o Juliano Henrico, dá um joia maior ainda, enfim. Compartilhe esse vídeo com os amigos, nos grupos de WhatsApp, por aí afora. A gente sabe bem, né, que a galera faz isso. E óbvio, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Vou ter que falar isso quantas vezes. Se inscreva na porra do canal. Aqui tem vídeos desses um pouco mais longos toda semana. Aqui tem os vídeos mais curtos também, que a gente faz os reviews curtinhos de quadrinhos, filmes, séries, blá blá blá. A gente tem aqui também, óbvio, os episódios dos nossos podcasts, do Imaginas Pega no Olho, que é o nosso podcast de generalidades, e do Imaginas Pega no Ouvido. Eles também entram aqui. E lembrando, os dois lembretes muito importantes, ambos têm link aqui na descrição do vídeo, mas, quer comprar na Amazon? Não quer comprar na sua lojinha de quadrinhos favorita ali perto no seu bairro? Mas você quer comprar na Amazon pela facilidade, pelo preço, não sei o quê? Considere comprar pelo nosso link. Tem um link da nossa lojinha aqui. A gente tem várias sessões com
ofertas que são de curadoria minha e da Gabi, tá? E óbvio, também tem a nossa vaquinha. R$ 5, R$ 10, só um pagamento único. Para quê? Para ajudar a gente a colocar, enfim, as prateleiras neste quarto onde nós estamos gravando este vídeo. Para a gente ter mais espaço, né? A gente vai colocar nossos gibis, nossos livros expostos, para a gente ter mais espaços, a gente rodar e gravar em cenários diferentes para vocês. Até o cachorro do vizinho tá latindo e concordando, olha lá, ele tá falando, sabe o que ele tá falando? Tá falando, sim, mete R$ 5 no Pix da galera aí, pô, custa nada. Enfim, custa R$ 5. Pô, muito obrigado por ter me assistido aqui até o final. E coma abacate, que é pra fazer cocô bonito.